com o professor Marco Aurélio. Canadá elege novo primeiro-ministro. Vamos entender, o reflexo dessa eleição no restante do mundo com o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, dizem que o ano começa depois do carnaval, então vou falar com vocês o seguinte: feliz ano novo, então, né? Ô, professor. Gente, o Canadá realmente fez uma nova eleição. Agora tem uns detalhes importantes. Não foi uma eleição popular para todo mundo, não. Foi uma eleição interna. Porque, vejam, o Justin Trudeau, o atual primeiro-ministro, ele renunciou em janeiro porque dentro do partido dele, o Partido Liberal, lembrando que lá no Canadá, liberal é de centro-esquerda, diferente aqui do Brasil, o Partido Liberal não estava mais confiando na atitude dele, no comando dele do partido. Com isso, ele renunciou em janeiro e aí a eleição é interna, dentro do próprio partido. E aí foi feita essa eleição e o Mark Carney venceu. E aí quem é o Mark Carney? Ele era do Banco Central do Canadá, também foi chefe do Banco Central da Inglaterra. E aí a pergunta é: como é que vai ser chefe de outro país, do banco de outro país? É porque Canadá é um país que faz parte da comunidade inglesa de nações. Inclusive, o chefe de Estado do Canadá é o rei inglês, o Charles. Então eles ainda são uma comunidade, e o Canadá não é uma república, é uma monarquia e atende ao rei inglês. No final das contas são todos súditos do rei, né? Essa é uma questão. E aí o Mark Carney, ele sai dessa questão econômica, ele é um economista de formação, e entra no Partido Liberal, ele faz a disputa interna e vence. E ao vencer ele vai terminar o mandato de Justin Trudeau. Qual é o problema que está ocorrendo lá para o Partido Liberal? É que o partido, nas pesquisas internas hoje, ele perderia a eleição para outro partido, o partido de direita lá, o Partido Conservador. E se as eleições fossem hoje? Então qual é a questão que o Mark Carney vai tentar resolver? Ele não é tão liberal como o Justin Trudeau, é do Partido Liberal, mas ele é um conservador light, né? Ele tem uma ideia indiferente sobre imigração, ele quer fechar um pouquinho mais as portas do país, ele tem a questão da economia, porque vejam, a Trudeau está enfrentando uma briga com o Trump, né? Que o Canadá foi taxado pelo Trump e o Carney quer resolver isso, mas nesse ponto ele entende que o Trudeau estava certo. Ele vai retaliar, né, todas essas ações que o Trump está fazendo com o Canadá. Vamos ver como é que vai ser, mas o Partido Conservador está na cola e se houvesse eleições hoje, repito, eles perderiam. Por isso o Carney vai fazer um programa um pouquinho mais para o centro ou para a centro-direita para tentar manter o comando do país. Vamos ver como é que vai ser o relacionamento dele com o presidente americano, né, o Donald Trump, e aquela questão toda lá do tarifaço. Agora vamos para a Coreia do Norte, professor. O presidente norte-coreano apareceu com o que seria supostamente um submarino nuclear. Qual é o impacto disso para o mundo? Olha, o Kim Jong-un é engraçado. Tudo que envolve a Coreia do Norte, já perceberam, né? É tudo muito nebuloso, né? Às vezes a gente... O que ocorreu? A mídia estatal norte-coreana divulgou imagens do presidente no estaleiro com uma embarcação ao fundo, mas não estavam nítidas ali qual é o desenho da embarcação para que a gente pudesse dizer o que era. O que eles dizem? Dizem que é um submarino nuclear. Por quê? Porque desde fevereiro que o Kim Jong-un vem dizendo que precisa ter soberania nuclear para atender os interesses do país contra os inimigos. E quem são os inimigos dele ali? Coreia do Sul e Japão, que são aliados dos Estados Unidos. Então o que ele vem fazendo são testes, inclusive fez teste com mísseis de cruzeiro em fevereiro, para garantir a soberania nuclear do país. A Coreia do Norte vive dizendo que tem ogivas nucleares e tal, justamente para garantir a sua segurança e aí ameaçar também os vizinhos. Mas qual é a grande expectativa mesmo por trás desse processo? É a relação que ele vai ter com o Trump. Por quê? Porque ele tinha uma boa relação com o Trump no primeiro mandato do Trump. Isso é interessante. Biden cortou relações, que é o mais tradicional entre Coreia do Norte e Estados Unidos, não tem muitas relações, mas o Trump restabeleceu. Aí o Biden cortou e a perspectiva agora é: o Trump vai fazer o que fez no primeiro mandato dele em relação à Coreia do Norte, até de se encontrar com Kim Jong-un. Só que para chegar forçar um pouquinho esse movimento de encontro, o Kim Jong-un também já está fazendo essas questões, dizendo que tem um submarino, mostrando na TV, quer dizer, mostrando entre aspas, né? O professor, não tem outra fonte de informação, né? Não.
Na Coreia do Norte, não. É uma tudo direção estatal. só, né? É uma direção só, é estatal. Um país super fechado. Muito difícil a gente ter informação sobre o país, porque quem pode entrar no país, estrangeiros, basicamente os chineses. Né? E com muitas ressalvas, muitas autorizações. No entanto, o que ele vem fazendo, basicamente, o líder coreano, norte-coreano, é basicamente tentar mostrar que tem força nuclear, força militar, para que a Coreia do Sul e o Japão não queiram, na orientação deles, invadir ou tomar-lhes a soberania. Lembrando um detalhe que é inusitado. Coreia do Norte e Coreia do Sul estão em guerra ainda. Desde 1950, quando ocorreu a Guerra das Coreias, o que tivemos foi uma guerra entre eles, depois da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra terminou em 53 e ela não teve um acordo de paz, um tratado oficial de paz. O que a gente tem é um armistício, uma pausa. É uma pausa que dura desde 1953, mas tecnicamente falando, eles estão em guerra. Por isso, o tempo todo, existem muitas ameaças de um lado e do outro. Muito bem, professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Manhã